trabalhadores e das trabalhadoras da imprensa oficial que foram demitidos, demitidas recentemente, de uma forma injusta, de uma forma antidemocrática. Então, esse é o teor da nossa audiência pública de hoje aqui na Assembleia Legislativa, do plenário José Bonifácio. Lembrando que a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Web, pelo site da TV Assembleia. Nós temos também aqui a presença da imprensa, da Lesp, a TV Assembleia, está fazendo uma matéria que será depois divulgada no Jornal do Parlamento. E, além disso, nós vamos pedir também a publicação de uma matéria especial sobre a audiência, sobre os encaminhamentos no Diário Oficial do Poder Legislativo. Nós estamos aqui já com a nossa mesa montada, né? A presença aqui da funcionária, da servidora Ana Lúcia, do Paulo Zó, que é o presidente do Sindicato dos Jornalistas, e do Paulo Giraldo. Então, a dinâmica vai ser a seguinte, pessoal, nós vamos ouvir aqui os membros da mesa, nós estipulamos entre 10 e 15 minutos para cada um aqui da mesa, depois a gente abre a palavra para que vocês possam também, logicamente, por isso que a audiência pública, todos terão acesso à palavra, aos microfones, né? Isso é muito importante. E no final, nós vamos fazer encaminhamentos, alguns encaminhamentos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, às comissões permanentes da Assembleia Legislativa, para que haja investigação. E, enfim, e outras propostas que vocês possam aqui apresentar. Então, essa vai ser a dinâmica aqui da nossa apresentação, da nossa audiência pública. É uma forma, a audiência pública é uma forma de pressionar o governo. E, no caso aqui, o nosso objetivo central é que haja a imediata readmissão. Porque nós temos aqui várias contradições, eu diria até irregularidades. Eu estou chocado aqui com essa informação dessa empresa que foi contratada, Voxnet, que na verdade faz o mesmo trabalho de vocês, que houve uma privatização, uma terceirização do trabalho que já era realizado. Tem a questão dos cargos comissionados, mais de 30 cargos comissionados, não sei se são cargos fantasmas, cargos de indicações de deputados, de partidos políticos, da base do governo, que nem trabalham necessariamente na imprensa oficial, mas que tem um custo altíssimo. Então, tudo isso, nós vamos fazer vários questionamentos aqui, e outros eu sei que vocês vão apresentar aqui, por isso que nós queremos ouvir mais. Eu tive um primeiro contato com vocês na semana passada, nós conversamos, eu tive acesso a algumas informações, e agora eu estou me inteirando, mas já percebi a gravidade da situação. Eu acho que nós temos aqui elementos para mostrar as contradições de todas essas demissões. Eu recebi há pouco, estava numa outra reunião aqui mesmo, eu recebi a presença aqui do chefe de gabinete, ele veio pessoalmente, veio nessa mesa aqui e deixou um documento aqui, o nome dele é Carlos Roberto, chefe de gabinete da imprensa oficial. Nós convidamos a imprensa oficial, ele veio e falou, não vou poder ficar, temos um problema de agenda, de horário, mas eu trouxe aqui a justificativa, que nós passamos agora aqui para vocês, que vocês lessem e que vocês também opinem sobre essa carta, né? Eu gostaria que vocês lessem, mas eu acho que a carta, eu falei para nós, eu li rapidamente, não tem nenhuma novidade, nada que vocês saibam, justificando a ausência, que os procedimentos já foram tomados, há uma negociação com o sindicato, enfim. Né? Eles alegam também uma questão que é a falta de recursos, a baixa arrecadação, crise econômica, o contexto econômico do Brasil, do Estado de São Paulo, que caiu a arrecadação, é uma fundamentação básica, protocolar hoje do Estado para todos os movimentos reivindicatórios, de servidores, não vai ter reajuste, não vai ter nada porque não tem dinheiro mais no cofre. Eu digo a vocês o seguinte, antes de abrir a palavra para que vocês possam falar, nós aprovamos o orçamento aqui na Assembleia Legislativa. Anualmente o orçamento do Estado de São Paulo é aprovado aqui, debatido, discutido, nós apresentamos emendas ao orçamento, alterações, e nós aprovamos um orçamento para 2017 de 206 bilhões de reais, não milhões, bilhões de reais. E tem dinheiro, tem muito dinheiro no orçamento. A grande questão é a prioridade, onde está indo esse dinheiro, como que o governo, né, investe ou gasta esse dinheiro. E é bom que vocês saibam que
existe uma desoneração desse orçamento de aproximadamente, no ano passado, 10 bilhões. Né? Esse ano, uns 12 bilhões, e para o ano que vem, já chegou a LDO aqui na Assembleia Legislativa, eles estão querendo canalizar mais de quase 14 bilhões de reais para os grupos econômicos, aqui, com isenções fiscais, do ICMS, dos impostos. Há muito tempo nós estamos denunciando aqui, por exemplo, que o governador Alckmin beneficia os grandes frigoríficos do estado de São Paulo. Nós já denunciamos, acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, um trabalho feito exatamente com o Sindicato dos Auditores Fiscais, que seriam os agentes de renda aqui do estado de São Paulo, onde nós constatamos que esse setor, os grandes frigoríficos do estado de São Paulo, já tiveram mais de 1 bilhão de reais em isenção fiscal, em benefício fiscal. Né? Tem outros grupos também sendo beneficiados. A Ambev, para vocês terem uma ideia, a Ambev tem isenção fiscal aqui, no ICMS. As grandes avícolas, as mineradoras, empresas do agronegócio, isso consome mais de 10 bilhões, consumiu até agora, né? Vai consumir mais, ele está aumentando as desonerações. E você não tem nenhuma contrapartida para a população. A carne não é mais barata em São Paulo, né? Então você não tem uma contrapartida. Lembra muito o Rio de Janeiro, que o ex-governador agora preso, em Bangu, ele fazia várias desonerações, né, inclusive para joalherias, que não tem nenhuma contrapartida para a população, mas só para a esposa dele, que recebia as joias de presente, entendeu? E não há transparência nisso. Nós já fizemos requerimentos de informação, nós estamos tentando buscar o nome das empresas, quanto que cada uma tem de isenção fiscal e qual o benefício, porque a população, o Estado tem que ter algum tipo de benefício, o Estado não responde, a Secretaria da Fazenda não apresenta, não há transparência nisso. Então, nós estamos acionando também aqui o Ministério Público, o Tribunal de Contas, em relação a isso. Eu estou dizendo isso porque então há dinheiro, pessoal, tem dinheiro no orçamento sim. O Estado que direciona 11% do seu orçamento para as desonerações, sem justificativa, sem transparência, que tem algo errado aí, né? E por coincidência, essas empresas que eu citei, esses setores, são os grandes financiadores das campanhas eleitorais do governador Alckmin e de muitos deputados estaduais. Muitos deputados que são financiados exatamente pela Friboi, pela Ambev, que são as empresas beneficiadas com as isenções fiscais. Né? Mais ou menos o que está acontecendo em nível nacional, com a Odebrecht, com a UES, né? Inclusive a Operação Lava Jato já chegou também aqui em São Paulo. Já tem aqui, você tem aqui secretários envolvidos, até deputados estaduais são citados na Operação Lava Jato, serão investigados já pelo STJ, o governador será investigado, então chegou aqui de uma empreiteira, né? Imaginem as outras, na situação. Então, resumindo, tem dinheiro no cofre, nós temos que disputar. Então, o nosso objetivo aqui com vocês é pressionar. No final, a gente faz encaminhamentos aqui através da nossa audiência pública. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Ana. Ela vai fazer aqui algumas considerações, apresentar aqui alguns dados, depois a gente vai ouvir dos nossos colegas, os dois Paulos aqui, e aí eu abro para vocês falarem. Eu só vou pedir desculpas que em algum momento talvez tenha que atender a ligação do secretário de governo, que estou vendo uma situação lá com ele, que vai me ligar daqui a pouco, eu vou correr ali naquela sala, mas vocês continuam aqui falando, porque, como eu disse, ó, isso aqui é câmera, está tudo sendo gravado aqui, que é um Big Brother, né? Transmissão ao vivo, a TV Alesp também está filmando aqui, tudo sendo registrado, e a gente vai utilizar esta audiência pública para mobilizar o MP, Ministério Público, Tribunal de Contas, em relação a todas essas denúncias que nós estamos fazendo. Então, boa tarde, colegas, amigos, companheiros de profissão e agora no mesmo bar. Então, estamos aqui hoje reunidos para fazer denúncias e a gente se sente até como instrumentos, né? Todos sem se vitimizar e dizer fomos demitidos, mas antes de tudo nós somos cabeças pensantes. Então, viemos com a missão também de mostrar e tentar recuperar a transparência
que faz parte de uma das metas que a imprensa diz que, né, tem, que é uma empresa que preza pela transparência, mas até então, né, as coisas estão cada vez mais obscuras, sendo que um mês antes de nós sermos demitidos, o nosso ex-chefe, Gabriel Zeituni, nos chamou para uma reunião pacífica, mas nós já sentimos que o clima não era para brincadeira. E perguntamos veementemente, haverá corte? Seremos demitidos? Haverá algum tipo de mudança? E ele disse a todo momento, ele negou, disse não haverá demissão. Não, no Clipping está tudo bem. O Clipping nasceu na era Mário Covas, onde era feito um trabalho bem rudimentar lá no Palácio. Então, o que aconteceu? Diante da reclamação do Mário Covas, falando, como assim? Nós precisamos ser bem informados, nós precisamos de algo dinâmico. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas foram convidadas, os produtores gráficos dos ex-fotolitos da época do Senai, foram convidados para montar um projeto piloto que decolou, deu certo, e com isso foram agregando mais e mais funcionários com toda a sua experiência de vida, décadas até, funcionários concursados, tá? Funcionários que punham a mão na massa e foram convidados para trabalhar na madrugada, que é um período de insalubridade até. Muitos hoje em dia também sentem as consequências da perda de saúde por anos e anos a fio. Dizem que o organismo humano suporta até 6 anos trabalhando numa madrugada. Vão-se lá aqui 10, 12, 15, 20 anos. Desde 98, vai fazer 20 anos. Então, foram se aprimorando essas técnicas, porque lá no Palácio eram apenas recortes bastante rudes, né? Recortes como se fosse algo de figurinhas. A equipe do nosso Clipping aprimorou e chegou à fase digital. Então, e fomos convidados, eu inclusive, para mim foi um desafio, nossas colegas aqui, as poucas mulheres que tem, deixando tudo, sua família, sua vida pessoal de lado, e servindo ao governador Geraldo Alckmin, este que por muitos anos a fio, uma das regras do Clipping seria grifar o seu nome em todas as aparições, fossem boas ou ruins, e mantê-los muito bem informados através de um tablet. A partir de um certo momento, o Clipping deixou de ser impresso, tá? Isso daí é ecologicamente correto, que a tendência é essa, e nos prometeram, através de um produto chamado Clipping Multimeios, que seria assim, um monitoramento de notícias das secretarias de Estado por todo momento, sendo, agora com as novas tendências das mídias digitais, servirem como um instrumento de informação para o senhor Geraldo, que foi nosso patrão e que mandou nos demitir, não é mesmo? E a tendência é fazer isso com os demais colegas concursados que estão lá, e os cargos de confiança permanecem. Né? Então, dia 31, aliás, no dia 30, nos ligaram na calada da noite, solicitando uma reunião a respeito do andamento do Clipping. Nós ficamos apavorados, trabalhamos dia 30, num clima assim de assédio moral, pessoas com taquicardia, pessoas quase à beira de realmente assim de um ataque cardíaco, né? E trabalhamos com um clima de assédio moral, fizemos este Clipping como se fosse o nosso primeiro, né? Na verdade era o último, e à tarde do dia 31 de março, que foi o dia inclusive que o nosso presidente Temer legalizou a terceirização, nos mandaram embora. E o diretor, Ivail de Andrade, disse o seguinte, contou a historinha do Clipping, né? Fez aquela novela toda, falou assim, olha, o Clipping Multimeios não decolou, então isso transcende a nossa vontade. Após muitas pesquisas de deslocar-os para outros setores, nós não vimos outras saídas. Não existe lugar para vocês aqui, sendo que nos tiraram
de nossas posições. Durante o dia, nos puseram à noite, né, como algo promissor, algo que gerasse orgulho profissionalmente, porque era um trabalho de confiança, certo? Porque alimentava todas as secretarias, havendo ainda o clipping da saúde e do interior, que essas notícias eram colhidas e nós trabalhávamos religiosamente. Quem quer que seja que apareça na imprensa, porque o nosso setor era alvo, sim, de bastante comentários. Eles trabalham, não fazem nada, eles ganham adicional noturno, mas que coisa. Este clipping aí qualquer um faz. Passassem eles lá, todos foram convidados para trabalhar com a gente, o pessoal fugia, o pessoal não queria saber de abraçar esse desafio. E antes de tudo, chamo essa equipe e os que não estão presentes hoje de destemidos, de corajosos. Por quê? Porque abraçaram uma causa que todos os outros se negaram. E concursados, pessoas que nunca pararam no tempo, ao contrário do que foi deixado a entender lá, que fomos pessoas, vamos dizer, não temos a característica digital, porque na mesma noite que fomos notificados, saiu no portal corporativo, somos digitais, inauguramos uma nova era. Ora, não fazemos parte dessa nova era? Não estamos conectados? Não nos preocupamos em aprofundar nossos conhecimentos, nossas habilidades? Tenho certeza que cada um de vocês aqui, hoje e daqui para frente, tem habilidades e tem competência suficiente de reassumirem qualquer tipo de atividade ligada à sua profissão. Por isso pedimos a reintegração e digo mais aqui, a Imesp sempre foi uma empresa superavitária. Os balanços dos 2 últimos anos comprovam isso. Vocês estão aí. Nós tivemos na nossa PL 100% ano passado. Esse ano, para não ficar chato, para dizer que eles estavam no prejuízo, foi alguma coisa de 90, né, Alexandre? 97. Todo mundo ganhando. Se o clipping dava tanto prejuízo, qual o motivo de investirem na compra de novos computadores e atualizarem os softwares? Em dezembro, foi feita uma compra gigantesca de material e nós tivemos que readaptar todo o nosso perfil naqueles computadores, na rede, né? Muito ao contrário do que foi o nosso último trabalho lá, o que fizeram. Já na madrugada do nosso último clipping, nem o nosso login não pegava mais na rede, ou seja, já estavam nos cortando antes do tempo. Outra coisa também, por que nos dispusemos a trabalhar de madrugada e fomos sacrificados com a demissão coletiva? Sendo que aos poucos os funcionários se sujeitaram a trabalhar nesse horário. Outro ponto crucial que nos atinge diretamente. Por que tiveram os cargos de confiança se o setor do clipe deixou de existir? O clipping era um produto, não era um setor. Nós é que fomos reunidos lá como, vamos dizer, cargos de extrema responsabilidade, né? Aliás, a Imesp tem uma folha de pagamento com 31 cargos de confiança alocados em outras autarquias do governo do estado. E no portal corporativo você encontra como unidades externas. Você não sabe, vocês não sabem, você procura essas pessoas por aí, você não vê foto, você não vê nada. Fazem parte deste quadro os seguintes funcionários, eu acho de extrema importância eu ler aqui, para que fique registrado esses nomes. Adriana Calvo Silva Pinto, Bárbara Eustáquio Martins Alves, Beatriz Oliveira Cotrim, Benedito Chaves Filho, Camila Maiara da Silva, Celso Iasumi Nomoto, Cristiane Ortiz do Amaral Pereira, essa eu conheci, trabalhei na era Hubert, ela era secretária adjunta de comunicação. Governo José Serra, né? Davi Alves da Silva, Eduardo Araújo Ramos, Eliane Batista, Evandro Caramaschi Ferreira do Vale, são 31.
Felipe Pouzin Elias, Flávia Maria de Alcântara, essa está até hoje lá e às vezes fica às voltas no palácio. Gilmar Antônio Pereira, Gislene Cristina Pessoa Pires, Jorge Alberto Romão, José Carlos Barbosa Júnior, Josicléia Gomes Vicentim, Kelly Regina de la Torre Soler, Leonor Lúcia Francisquelli, Luiz Felipe Monteiro Manuel, Luiz Carlos Quadrelli, todos nós conhecemos, ex-gerente do RH da IMESP, ex-secretário adjunto da Ciência e Tecnologia, quando o deputado Paulo Alexandre saiu para a campanha da Prefeitura de Santos. Márcia de Moura Donato Vitriano, Maria Beatriz Sandoval dos Santos, Marília Alves Barbur, Nancy Aparecida Aleixo, Sebastião Eduardo Alves de Castro, Celia Helena Belém, Silvana Aparecida Martinucci, Estela Monsbarfer, Góes Calmon de Brito, Valéria Aparecida Sintra. Né? É sabido que algumas pessoas até gostariam de aderir a um PDV interno. Sugerimos esse tipo de solução para algumas pessoas. Não nos ouviram e disseram que isso não seria possível. Eu vejo como uma solução viável. E o Clipping Multimeios, que seria o produto que nós embarcaríamos, né, arregaçaríamos a manga como um desafio, em junho de 2012, segundo o despacho do diretor-presidente Marcos Antônio Monteiro, que já foi citado na Lava Jato, nas delações, né, também conhecido com a alcunha de salsicha, e depois mudaram para M&M, né? Aquele chocolatinho bem digerível, né? A IMESP gastou cerca de 3 milhões para comprar o direito de usar um software do Instituto Curitiba de Informática, destinado ao Clipping Multimeios. E a esse montante, aproximadamente outros 13 milhões estariam disponíveis para a criação desse serviço de monitoramento de veículos de comunicação. Uma plataforma de informações disponíveis em tempo real, que eu já mencionei, para todas as repartições do governo do Estado. Inclusive, nós temos tudo isso documentado. Nós somos jornalistas. A minha formação também é jornalista, além de ser uma produtora gráfica. Inclusive, em setembro de 2013, a Sabesp, nós temos ouvido falar muito na Sabesp, né? Nas páginas de... não vou dizer policiais, nas páginas de denúncia, contratou serviços da IMESP no valor de 2.160.000 para realizar um projeto piloto do Clipping Multimeios. Em posse dessas informações, por qual motivo desistiram desse projeto no meio do caminho? Quanto realmente foi investido nesse projeto? Ora, o senhor Marcos Monteiro nos contaram através até na Globo passou no Jornal Nacional, dizendo o seguinte, que ele havia pedido 20 milhões, além desses 3 milhões que desapareceram, para a campanha política, né? E por último, no momento em que se fala em crise econômica e corte de gastos, o governo do Estado cancelou o Clipping da IMESP e abortou o projeto do Clipping Multimeios. Mas, por outro lado, diversas repartições do governo estadual utilizaram o serviço de informação de uma empresa chamada Boxnet, que é lá no Ipiranga, que nasceu em 2003 e já foi cliente do Clipping, logo no início de suas atividades. E só para encerrar, se eu não estiver esquecendo de nada, alguém me lembre, por favor, essa Boxnet foi nosso cliente. E depois, por investigações próprias nossas, descobrimos que eles copiaram o nosso padrão criado, isso também já é um plágio, de conformação gráfica, e agora estão fornecendo. E as pessoas responsáveis por essa empresa, donos, sócios, são pessoas ligadas aos partidários do PSDB. É isso que eu tenho para dizer. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que em seguida, quando a gente abrir a palavra, vocês podem acrescentar. Podem acrescentar. Todos têm o microfone e têm a palavra. Vamos só terminar aqui com as intervenções da mesa. Paulo, quer falar, Paulo?
Paulo Giraldi. A Ana Lúcia já... O microfone, Paulo, só para gravação. A Ana Lúcia já praticamente colocou todas as questões principais. Mas fala mais perto do microfone. Puxa, Paulo. O microfone. Pode segurar. Eu queria colocar o seguinte: eu sou um dos funcionários mais antigos da imprensa, desses demitidos, e a gente nunca passou por um momento desse, com tal violência que foi a demissão de todos, sem ter uma justificativa, e a gente não acha uma razão especial para isso. A Ana colocou muito bem tudo isso. A imprensa é uma imprensa lucrativa mesmo, que todo mundo está cansado de saber, há 100 anos ela é lucrativa, ela é superavitária. Alguns departamentos, tipo gráfica e outros departamentos, ela tem uma editora também agora, são deficitários. São deficitários. Mas isso faz parte de uma empresa pública. Uma empresa pública não é nem para dar lucro. Uma empresa pública, ela tem que atender ao público. A função dela, a função social da empresa é atender ao público. Mas a imprensa ainda tem essa qualidade. Ela ainda dá lucro, dá muito lucro. Talvez seja uma das empresas do Estado que tenha mais lucratividade. Então a gente acha um tanto difícil de entender essa demissão, já que poderia se aproveitar esses funcionários que têm experiência em outras áreas, ou mesmo nas áreas de onde eles vieram, né? Porque, como a Ana colocou, na época que se constituiu o Clipping, ninguém queria ir para a noite, ninguém queria trabalhar à noite. Então as pessoas foram de bom grado para a noite, essas pessoas que foram. E não se levou em consideração isso, né? Com essa demissão, não se levou em consideração esse sacrifício das pessoas terem trabalhado tantos anos à noite, e realmente está comprovado que trabalhar à noite não é bom para a saúde. Muita gente ficou doente na noite, eu mesmo. E então a gente gostaria de ter uma explicação mais coerente da parte da empresa. Parece que eles fogem de uma resposta real, né, sobre essa questão. E além dessa questão das demissões, eu gostaria de verificar o seguinte: quem dirige a empresa, quem nos mandou embora, são pessoas que fazem parte de funcionários, como é que a gente fala? Funcionários... Cargos de confiança, sempre esqueço. Os cargos de confiança. Então, é bem interessante levar esse aspecto. As pessoas que estão em cargo de confiança são os que nos demitiram. Esses dois senhores que trouxeram os documentos aqui são pessoas de cargo de confiança. Então, todo mundo que trabalha no CLIP, que fez concurso público, são pessoas que fizeram concurso para estar lá. Eu acredito que grande parte da imprensa, não são só esses 23 ou 30 que foram citados, grande parte da imprensa é constituída de pessoas de cargo de confiança. E não se observou isso na hora da demissão, né? Aliás, eles defenderam o pessoal dos cargos de confiança, inclusive os fantasmas que estavam por fora da empresa, que não se levou em conta também isso. Mas é isso aí, é a única coisa que eu queria ter colocado. Obrigado, Paulo. Paulo, que são 38 anos de mestre. 38 anos na empresa. 38 anos. E você foi demitido agora. Total. Então agora, Paulo Zoc, representante do Sindicato dos Jornalistas. Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Bom, queria agradecer ao deputado Gianazzi por convocar a audiência pública. Em nome do sindicato, então, a gente hoje está aqui fazendo uma audiência para falar sobre a imprensa oficial e particularmente sobre a demissão
de 20 trabalhadores, né, de 19, 20 trabalhadores no dia 31 de março. Bom, queria a primeira coisa só dizer o seguinte: o Sindicato de Jornalistas de São Paulo, ele representa jornalistas em duas frentes do governo do Estado. Então, a Rádio TV Cultura, então esses assim, na época do orçamento a gente esteve aqui várias vezes e tal, e a imprensa oficial do Estado. Então, essas são dois segmentos da nossa categoria que o empregador é o governo do Estado. Bom, e retomando então o que eu falei ali na TV, as 20 demissões que acabaram em 2019, né, elas pegaram o sindicato totalmente de surpresa no dia 31 de março, mas na verdade eles pegaram a categoria de surpresa, porque aqui tem uma primeira questão, que quando a gente fala do sindicato, a gente na verdade está falando da categoria, né, porque comunicar o sindicato de alguma coisa, na verdade é comunicar a categoria de alguma coisa, né, informar a categoria ou as categorias envolvidas, trabalhadores, gráficos, né. E a gente entrou no Tribunal Regional do Trabalho, como todo mundo sabe, com base num entendimento de jurisprudência, que é o fato de que quando há uma demissão em massa, o empregador, em função do impacto social, do impacto trabalhista, ele é obrigado a comunicar antes as entidades representativas, ou seja, as categorias, para que haja uma negociação prévia à demissão. Então, a Ana falou da questão do PDV, seria uma possibilidade, mas evidentemente o nosso sindicato, e isso vale para empresas públicas e privadas, quando ele vai numa negociação dessa, a posição dele é sempre a defesa do emprego, sempre a defesa do emprego. E categorias assim, com maior potencial de mobilização e organizadas defendem emprego por meio de uma greve, por exemplo. Então, param a empresa e assumem um enfrentamento para defender a empresa, defender o emprego e preservar, vamos dizer, uma coisa que é um bem comum. Então, o primeiro aspecto desse problema é que a Imesp ela aparece desde o começo com um viés forte de autoritarismo na história. Que é uma demissão, chama 20 trabalhadores, com o Paulo, então, com 38 anos de empresa, a maioria de vocês com 15 ou 20 anos de empresa, e simplesmente demite todo mundo sem dar qualquer satisfação prévia. Então, é um traço de autoritarismo. O sindicato, obviamente, vocês conhecem, alguns já foram eventualmente diretores do sindicato, tem uma luta que é uma luta ao longo da história, no sentido de defender a imprensa oficial e os seus profissionais. Bom, o sindicato de jornalistas, por outro lado, se dirigiu por diversas vezes ao governador do estado pedindo uma audiência com o governador para falar diretamente com ele. E o assunto que levou a isso várias vezes é a violência pela qual os jornalistas são vitimados, cuja fonte principal é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então a gente, em função da violência que os jornalistas foram vítimas, a gente se dirigiu ao governo do estado e mandou vários ofícios para ele. Só pegando a partir do ano passado, a gente mandou um em janeiro, um em setembro, um em dezembro. E a gente então foi recebido em audiência nessa segunda-feira, às 18 horas, pelo governador do estado. O tema era a violência, mas como a gente estava indo para uma audiência com o governador, a gente levou duas cartas, uma referente à TV Cultura e uma referente à imprensa oficial do estado. É uma carta, como não era o tema, evidentemente, pelo qual a audiência estava convocada, a gente escreveu uma carta curta para colocar o problema. Então a audiência, assim, devo dizer, a audiência me surpreendeu pela duração, porque eu esperava assim, que a gente sentasse e tivesse uma audiência de 15, 20 minutos. Então, sobre a questão da violência, a audiência demorou 1 hora. Quando ela estava acabando, eu falei, bom, mas como a gente não encontra sempre o senhor, a gente trouxe aqui outras duas questões, que é TV Cultura e imprensa oficial, e daí ela demorou mais 40 minutos. Então, se vocês acharem que é o caso, eu posso ler rapidamente a carta aqui. Então, vamos ler. São Paulo, 8 de maio de 2017, o excelentíssimo governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo dirige-se formalmente ao governo do Estado de São Paulo para expor sua preocupação com a situação vivida atualmente pela imprensa oficial do Estado, Imesp,
responsável pela edição e publicação do Diário Oficial do Estado. Essa entidade sindical, que representa os jornalistas da empresa, foi surpreendida com a demissão de 19 funcionários, sendo 7 jornalistas da Inesp em 31 de março último, a partir da extinção do CLIP, importante serviço prestado aos gestores dos diversos órgãos de administração estadual, que agora terão de buscar um serviço privado, eventualmente com maiores gastos para o erário público. Manifestamos nossa oposição a essa medida, já consumada pela diretoria da Inesp, sem qualquer consulta às entidades sindicais e aos trabalhadores envolvidos com esse trabalho, objeto de alto investimento financeiro por parte do Estado e que vinha sendo realizado há vários anos. A questão de fundo que nos preocupa é o próprio destino do Diário Oficial. Sabe-se que há diversas pressões de mercado contra a existência de um órgão público que recebe emissão legal de abre aspas, garantir à sociedade o acesso democrático às informações de interesse público, setores público e privado, e dar publicidade aos atos dos 3 poderes, dando transparência de administração pública e assegurando a perenidade e autenticidade dos dados publicados. Fecha aspas, é o site oficial da Inesp que diz isso aqui. No entendimento dos jornalistas, trata-se de uma missão imprescindível para o exercício da cidadania, que envolve o trabalho dos profissionais da empresa, tanto na edição do Diário Oficial, quanto na elaboração jornalística da parte editorial do Diário Oficial, que cumpre a função de aproximar o leitor da publicação e do site, bem como ampliar o acesso social às informações de interesse público e dar publicidade e transparência às políticas de governo. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo propõe assim ao governo do Estado de São Paulo a abertura de um debate formal a respeito da relevância do futuro da imprensa oficial do Estado e do Diário Oficial, com a participação desse sindicato e dos jornalistas da empresa e também das demais categorias envolvidas, gráficos e administrativos e de suas entidades sindicais, com o objetivo de reforçar a presença e a relevância desta importante empresa no cenário educacional, cultural e social do Estado de São Paulo. Nesse debate, damos especial destaque à questão da relevância atual do trabalho jornalístico na Inesp, bem como análise e debate das transformações em curso nesse trabalho e de suas possibilidades futuras. Atenciosamente, e a gente assina aqui embaixo. Bom, essa carta foi entregue. O governador do estado, ele pontificou durante bastante tempo a respeito das políticas de estado, da gestão do estado, da questão do impacto das novas tecnologias sobre o jornal impresso e a gente reforçou a importância do CLIP, do serviço em geral prestado pelos jornalistas gráficos em torno da questão do Diário Oficial, do que eu vou falar agora, e insistiu que a nossa determinação é abrir uma discussão, abrir um debate e fazer com que os jornalistas sejam ouvidos, porque um aspecto, Genásio, do processo aqui é que os jornalistas são especialistas nesse tipo de trabalho, a partir de 10 e 20 anos de trabalho. E eles têm muita coisa a dizer a respeito da questão da relevância do trabalho, das inovações do trabalho, das modificações do trabalho, de como ele pode prosseguir, e evidentemente a postura da direção da empresa não é uma postura de quem quer discutir o cerne da questão do jornalismo, o trabalho em si, não é. Tem, na minha opinião, uma série de interesses que não são transparentes, que são ocultos, né? Você pode deixar eu acrescentar uma coisa? Claro. Durante muito tempo, os jornalistas enviaram projetos para a direção da empresa. Algumas vezes, os gráficos também, pelo que eu soube, enviaram projetos. E esses projetos simplesmente sempre foram engavetados, nunca se deu atenção. Eu acho que até poderia ter antecipado o problema do CLIP, se fosse o caso. Existem projetos que poderiam ter sido concretizados, não foram. Uma outra coisa, com respeito ao que o João colocou numa outra situação, praticamente 15% dos jornalistas foram demitidos. E a empresa hoje pode ter 40, deve ser 45. Uns 50 jornalistas. 50 jornalistas. E 7% é representativo diante desse número. 7 jornalistas. 7 jornalistas. Porque a imprensa tem 800 funcionários.
Só 50 jornalistas. Bom, a partir daí tem uma coisa que eu acho que está no fundo da discussão, e como a gente está na Assembleia Legislativa, esse assunto é o que domina a relevância da questão, que é a importância da imprensa oficial do Estado. Então, o que acontece? O Diário Oficial, ele é na nossa opinião, né, um órgão fundamental para o exercício da cidadania. Embora ele, evidentemente, né, com o Diário Oficial, ele é uma coisa que parece uma coisa burocrática, uma coisa para especialistas, mas ele é fundamental para a cidadania. E está anunciado já pela direção da empresa, já anunciou para nós, falou que ela vai extinguir o Diário Oficial impresso. Bom, vai extinguir assim, vai extinguir agora, né, vai extinguir em breve. Então aqui já tem uma primeira questão que seria passível de discussão. Porque é claro que eles que pode se alegar, e não sem razão, que hoje em dia as pessoas acessam tudo por internet, o Diário Oficial e tal, mas considerando que é a população do Brasil e também do Estado de São Paulo, a falta eventual de acesso a meios de internet e tal, a maior familiaridade com a coisa impressa, que eventualmente é sim importante, necessário manter uma certa tiragem no Diário Oficial impresso. Mas independentemente disso, mas isso eu acho que é um debate, que evidentemente eles não querem fazer, mas é um debate. Eu tenho uma pressão de mercado que envolve a questão do Diário Oficial. Uma pressão de mercado. Primeiro, uma pressão, uma disputa de mercado pelo balanço das empresas de capital aberto. Por lei, elas têm que publicar o balanço no Diário Oficial. Então, os grandes empregadores de jornais, as grandes empresas, Folha, Estadão, Globo, etc., muito tempo pressionam porque eles querem botar a mão nisso. Então, se o balanço continua sendo obrigatório, mas não obrigatoriamente é o Diário Oficial, o órgão a publicar o balanço, ele é uma fonte importante de renda para quem publica. E hoje ele é uma fonte de renda importante para o próprio Diário Oficial. Né? E evidentemente nós defendemos que tem que ser mantido no Diário Oficial, porque é o órgão de referência para informações oficiais em cada um dos estados da Federação Brasileira. Mas além do problema específico, ainda tem uma pressão pela desregulamentação completa da circulação de informações oficiais. Ou seja, a ideia de fim do Diário Oficial está vinculada a isso, ao fato de que não tem relevância que as informações circulem de forma organizada num único órgão, que é o órgão oficial, que é o Diário Oficial. Que elas podem circular de qualquer maneira, de qualquer forma, o que evidentemente beneficia grandes corporações, beneficia um monte de interesses escusos de governantes que não querem ter transparência, e prejudica a população em geral. Então essa é a importância do trabalho de jornalistas e gráficos no Diário Oficial. É um serviço para a cidadania. Né? E a partir daí, desculpe, mas é risível, assim, é ridículo a justificativa de que o clipping dava prejuízo. Porque evidentemente, como falou já o Paulo, a questão do lucro não é um parâmetro para medir uma empresa pública. Então já de cara a gente poderia descartar esse argumento. Mas o argumento é ridículo, porque na verdade o clipping é um serviço para o próprio governo do Estado. Então os clientes não querem, que clientes? Entendeu? É uma papagaiada de coisa interna à corporação. Como eu falei para alguns, hoje em dia, dentro de corporações, então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, Editora Abril, um setor vende serviço para o outro, enfim, é uma maneira contábil de você controlar a relação entre diferentes coisas da mesma empresa. Então, um clipping para o governo do Estado é um clipping para secretarias do governo do Estado, para gestores do governo do Estado. Primeiro, é um trabalho público, dirigido à melhor gestão do Estado, então é um trabalho importante. E segundo, ele evidentemente não envolve nada de custo, de lucro, de prejuízo, porque é um mero jogo contábil. Então a Secretaria
de educação recebe o clipe, e o que ela devolve, ela não paga em dinheiro a empresa social, obviamente, é só uma troca de algum tipo de crédito, de algum tipo de rubrica do orçamento. Então, é absolutamente ridícula a história. O fato que, ou seja, por que não tem discussão transparente sobre esse problema? Porque o que está por trás é a privatização do serviço. E isso, que é o motivo real da história, ninguém vai falar claramente. Não vai ter um gestor da empresa social que chega aqui e fale, a verdade, o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente resolveu montar aqui uma empresa do lado, que era uma empresa privada, ela passou a fazer o serviço de vocês e por isso o serviço acabou. Foi falado. Não, foi falado assim, foi falado, mas não aqui, certo? Nem, não aqui, nem em nenhum local público que alguém vai ser cobrado por isso. Nós temos gravado, eu acho. Não, tudo bem. Então a gente vai ver. Mas essa é a questão. Essa é a justificativa. Então, o que nós temos nesse caso é um governo privatista. Bom, depois, eu acho que outro aspecto importante, mas já foi falado, além do mais, a empresa oficial é uma empresa superavitária. Então, como ela é uma empresa superavitária, além de ser estatal e é superavitária, qualquer justificativa de demissão com base no mau resultado de um setor da empresa é também ridículo. Bom, por outro lado, vocês são funcionários concursados. Então vocês prestaram concurso, entraram na empresa em determinados setores, aceitaram ser transferidos para fazer um certo produto, entre aspas, um certo serviço. E a extinção do produto ou do serviço não justifica a demissão de todo mundo. Todo mundo, evidentemente, poderia ser transferido de volta ao seu setor de origem, né? Obviamente. E é importante falar publicamente, é importante falar se está sendo transmitido, que seja transmitido, que não é uma coisa razoável, nem é uma coisa correta, demitir 19 trabalhadores, ao passo que você tem 31 trabalhadores dessa empresa cedidos para outras instâncias. E de forma não transparente, como foi dito. Mas independentemente, inclusive de ser de forma transparente ou não transparente, você está pagando o salário de 31 pessoas que não estão na empresa oficial, não estão, e está demitindo 19 porque o setor delas, quem sabe, o troço dá lucro, então não sei o quê. Produto no qual elas trabalham. Não é uma coisa de gestão pública razoável, transparente e democrática. É uma coisa que a gente tem que repudiar e que a gente repudia e luta contra. Bom, indo para o fim, um outro aspecto a destacar. O governo do Estado investiu milhões no desenvolvimento desse trabalho. E investiu milhões, mas não é que investiu milhões na década de 80. Investiu milhões há 3 anos atrás. Investiu milhões há poucos meses, inclusive. Então, é um volume de dinheiro que a gente hoje não sabe exatamente quanto é. O próprio documento oficial da imprensa oficial dizia que era um investimento grande, que chegaria a totalizar 15 milhões, né, para desenvolver o clipe em multimeios, que, como alguém falou, foram buscar a expertise, o know-how de uma empresa de Curitiba, o Instituto Curitiba de Informática, desenvolveram, investiram milhões, e isso daí virou pó, assim, à luz do dia. Isso aí derreteu, assim, sumiu. Cadê os 15 milhões? Cadê os 10 milhões? Cadê os N milhões investidos? Eles deram origem a quê? Onde que eles estão? Onde que está o produto deles? Então, diante disso, evidentemente para nós fica uma interrogação e fica evidentemente um incômodo enorme com a falta completa de transparência que envolve esse problema, né? Então, enfim, para concluir, o que a gente vê nesse caso é uma postura autoritária, privatista, sem transparência. E o que a gente vê são profissionais que fazem um trabalho, que fizeram, né, nos últimos
muitos anos, nas últimas décadas. Um trabalho da maior relevância pública, um trabalho da maior qualidade, inegável, e nesse sentido um trabalho em prol do povo paulista, e que tem que ser valorizado, e por isso tem todo sentido ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então é um trabalho e é um conjunto de profissionais que tem que ser defendido e tem que ser valorizado. Então esse é o sentido dessa audiência e das medidas que a gente vai tomar a partir de agora. Não sei, pessoal. Bom, finalizando essa parte. Agora a mesa está para falar. Eu gostaria de falar alguma coisa. Só para lembrar, pelas datas desse nosso clima, desse Brasil que a gente está vivendo, o dia que o nosso ex-chefe, que é hoje em dia o jornalista responsável, Gabriel Zentoni dos Santos, na reunião que ele teve com a gente, foi exatamente no dia que o Dória decretou o fim da impressão do diário lá do município. Datas-chave. E no dia que nos demitiram, foi o dia que o Temer disse sim à terceirização. Tá? Então não nos esqueçamos disso, é toda uma estratégia com uma falta enorme de transparência e realmente assim nós sofremos as consequências. Então agora eu vou abrir a palavra para vocês que quiserem se manifestar. Sempre vai ter alguma coisa nova a agregar. Tá? Obrigada. Eu posso começar? Deve. Olha, eu estava lendo o ofício que o pessoal da imprensa deixou, porque lamentavelmente não tem ninguém presente da empresa aqui para responder nossas questões. E tem uma coisa que eles concordam conosco. O clipping que nós fazíamos não era o setor, era um produto, eles colocam aqui. Que tal produto passou a sofrer impactos frente à evolução tecnológica de novas mídias. Então, o projeto do Clipping Multimeios iria atualizar nosso produto diante da realidade tecnológica. E eu só queria lembrar, assim, que quando prestamos o primeiro concurso de imprensa oficial, feito pelo presidente Kobayashi na época, foi em 95, o edital do nosso concurso era muito amplo. A gente teria que executar vários serviços da empresa. Então, frisando mais uma vez, nós não éramos funcionários do clipping, do setor clipping ou produto. Nós éramos funcionários da imprensa oficial do Estado, exercendo papéis como jornalistas ou designer gráfico. E quando um outro produto acabou na imprensa oficial, que era ligado, acho que era o da empresarial na escola, eles remanejaram a gente. Então, vários produtos terminaram na imprensa oficial e eles remanejaram a gente para outro setor. Então, essa é a primeira vez que eles realmente resolveram passar a guilhotina na gente de uma forma muito drástica. E sem a menor transparência e seriedade, porque em dezembro do ano passado atualizaram o nosso programa de trabalho, trocaram os computadores. Quando começamos a ouvir o boato de que o clipping terminaria, até o próprio sindicato esteve em reunião com a diretoria em fevereiro, certo? E disseram que não, que isso era boato somente. O nosso gerente Gabriel Zentoni também em reunião conosco disse que este era um produto que a empresa bancava e que não haveria um menor risco de demissão. Mas, um mês depois, fizeram o que fizeram conosco. E o que é muito estranho também para nós é que se o Clipping Multimeios tivesse seguido em frente, seria uma ferramenta maravilhosa com monitoramento de notícias por 24 horas, segundo o Gabriel Zentoni, que inclusive era o que organizava esse trabalho. Então, até 2015, tudo estava correndo esse projeto, estava em andamento. Inclusive em 2012, né, como a gente já colocou aqui, deixa eu só ver a data. Em 2012, um despacho do Marcos Antônio Monteiro dizia que a previsão inicial de gasto era de 3.800.000, onde foi contratada uma empresa de Curitiba.
mas que a previsão total ficaria entre 13 ou 16 milhões de investimento nesse projeto, que era maravilhoso. Em 2013, a própria Sabesp contrata a imprensa oficial do Estado para um projeto piloto dentro deste projeto multimeios. E, de repente, em 2015, por algum motivo que nunca foi claro para a gente, esse projeto ficou engasgado, não ia para frente e não foi até o momento. Quando, inclusive, eles falam que, diante da crise econômica do país, temos que cortar gastos, eu pergunto o seguinte, para o governo Alckmin, se nós tínhamos na imprensa oficial toda a condição de fazer um trabalho maravilhoso de monitoramento de notícias, diante do corpo de funcionários que nós tínhamos lá, por que isso tem que parar, sendo que seria um trabalho muito mais confiável, e vários órgãos do Estado, e até mesmo municipais que nós verificamos em editais, no Diário Oficial, contratam os serviços da empresa chamada Voxnet, que inclusive foi cliente do nosso clipe. O nosso clipe ajudou a alimentar o banco de notícias do Voxnet. Então, já que a ordem é corte de gastos, eu acho que eles teriam muito menos gastos mantendo as pessoas que tinham experiência já nesse ramo lá dentro, e do que ficar da própria... Olha, temos editais aqui de Sabesp contratando o Voxnet, Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, EMTU, a própria Fazenda e a própria Secretaria de Comunicação do Governo do Estado contrata a Voxnet. Então eu pergunto, onde está a transparência? E mesmo porque, eu friso bem, todos nós viemos de outros setores dentro da imprensa oficial para comprar um clipe no mutirão da madrugada. Quando nós saímos de lá, nossos cargos estão ainda na redação da imprensa oficial do Estado e foi dito para nós que não existia forma de remanejar a gente. Então, quem vai ocupar, a partir de hoje, então, as vagas que ficaram na redação e outros setores que nós saímos? Só isso. Pode falar? Só uma pergunta, essa Voxnet, vocês sabem de quem é? Qual o proprietário? Sim, sabemos. A gente vai querer informações sobre isso também. Alessandra, né? Isso. Então, só para ressaltar, o Clipping, ele sempre foi deficitário, por se tratar de uma assessoria de imprensa para o governador. Então, nunca foi um produto comercial desde a sua fundação, né? Tanto que ele era feito no Palácio. E os assessores do Palácio foram à imprensa para trabalhar junto conosco e desenvolver uma ferramenta melhor. Então, nunca se tratou de um produto comercial, isso tem que ficar muito claro, né? Como imagino que até hoje a assessoria do governador não dê lucro, né? Não seja um produto comercial. Em relação ao Voxnet, na época o clipping era impresso e nós tínhamos os assinantes, onde no final do serviço era impresso e era encaminhado para a expedição. O Voxnet não recebia o clipping impresso. Eu mesma fazia esse serviço. O clipping, o arquivo que ia para o Voxnet, ele ia via FTP, via online, assim como ia para o site do governo também, né? Que chamava Way Clipping. Então, ele não era um assinante regular, porque imagino que, por se tratar de uma assessoria do governador, não existiam assinantes particulares. Os assinantes eram deputados e a autarquia do governo. E esse Voxnet aí no meio, já, isso desde 2001. Então a gente enviava esse arquivo para eles online com tudo que foi produzido, né? E aí eles copiavam, pegavam a nossa informação e vendiam, como estamos vendo aqui, até mesmo para a Sabesp. Em 2008, a Sabesp contrata o Voxnet, certo? Então eles pegavam a nossa informação e passavam para o próprio governo. Isso aí se trata claramente, né, de uma fraude, de uma improbidade, né, improbidade administrativa. Eles estão utilizando ferramenta, funcionários, né,
pagos com o governo, né, com verba do governo, para alimentar uma empresa particular que está vendendo serviço para o próprio governo. É absurdo. Então, era isso que eu queria colocar. O clipping parecia que estava atrapalhando o Boxnet. Parece que o clipping foi tirado da frente para eles poderem fazer o trabalho que o clipping fazia e vender serviço para outras repartições, tipo Sabesp e outras. Quem mais gostaria de utilizar a palavra? Leandro. Para em seguida, ao final, a gente vai fazer os encaminhamentos. Ó, Né? eu queria fazer um comentário, então, a respeito da questão da... A respeito da... Assim, a questão mais... Assim, pensando sobre um argumento da empresa. Porque a empresa, ela vem... Que a gente chegou a falar da audiência lá no TRT. A empresa vem falando do impacto da revolução tecnológica, o trabalho ficou obsoleto, né? Então, e por outro lado, a história do prejuízo que a gente já respondeu, mas a primeira questão que eu queria falar é o seguinte, ó, até 97, 98, quando foi criado aqui na imprensa oficial, a gente sabe que, evidentemente, a clipagem é uma questão importante para qualquer autoridade, para qualquer pessoa que tem uma função pública. Então, calculo, por exemplo, que você, de algum jeito, deputado, qualquer deputado vai poder falar sobre esse assunto, de algum jeito se informa, recebe algum noticiário clipado, ou coisa que o vale, que é natural. Então, obviamente, todo gestor não vai poder ler todos os jornais, olhar todas as notícias de TV, isso é óbvio e ululante. Então, o que acontecia? Então, a primeira questão é por que foi criado o clipping na imprensa oficial? Ele foi criado como uma forma do governo economizar recursos. Não a imprensa oficial economizar recursos, o governo do Estado economizar recursos. Então, primeira coisa, por quê? Porque em vez de cada secretaria fazer o seu clipping, o gabinete do governador fazer um clipping, ou seja, você ter o governo do Estado fazendo dezenas de clipes espalhados pelo território do Estado, a gente concentra o clipping, monta uma equipe de profissionais especializados, então, além de economizar, melhora a qualidade do clipe. Então tem um aspecto que é uma ferramenta de governo, uma ferramenta de gestão, né? Bom, e o impacto da revolução tecnológica é uma cascata gigantesca. É uma cascata, pessoal, porque que impacto da revolução tecnológica? Que impacto? Então o governador do estado agora usa o Google para se informar? Ou quem sabe ele lê no Facebook as notícias? Obviamente continua precisando de um clipe. Obviamente ele precisa... A única diferença é que em vez dele ler o troço impresso que tem 20 anos, agora ele pode ler eventualmente no computador, no celular, sei lá onde, mas ele continua usando o clipe, que é um trabalho editorial. Pessoal, vamos nos entender, o clipping que vocês fazem é uma coisa um pouco diferente do clipping multimeios, ou seja, do clipping 24 horas. Por quê? Porque uma coisa é um clipping do noticiário do dia, para que você comece o dia seguinte tendo um apanhado de tudo que foi noticiado naquele dia. Não é um noticiário de emergência, é um noticiário regular. Então é uma questão que faz parte do acompanhamento de uma gama de assuntos que um gestor público deve ter e que não dizem só respeito diretamente às citações que ele tenha tido na imprensa ou que o governo tenha tido, mas também que dizem respeito a questões de relevância na área pública de gestão de políticas. Ou seja, o secretário da Saúde pode ler uma série de notícias vinculadas a questões de saúde que não são ligadas ao governo, para ele poder refletir sobre o trabalho que ele faz. Então isso é uma coisa. Uma segunda coisa é o que numa redação de jornal a gente chama de rádio escuta, que é um clipping rádio escuta, por assim dizer, que é um clipping que é assim, o Jornal Nacional botou um troço e o clipe informa você na mesma hora, que o Jornal Nacional está noticiando não sei o quê. Isso é outra natureza, é um trabalho diferente. E o clipe multimeios, ele dava um salto tecnológico para ele permitia isso. Ele permitia que você monitorasse o que está sendo noticiado agora, no jornal, no rádio, na TV. Então, por exemplo,
O governador do estado, se tiver um serviço desse, de repente está assistindo aqui a gente, né, nesse negócio, porque, opa, está acontecendo agora, o cara vai lá e liga e assiste. Interessa para ele naquela hora. Ou um gestor qualquer, ou a presidente da imprensa oficial nesse momento, eventualmente. Então são coisas diferentes. E que os caras reduzem tudo a um jargão bobo, raso, tão profundo como um pires. Quer falar que ela está obsoleto pelo avanço tecnológico. Que obsoleto? Mas que obsoleto? Então, evidentemente, não fazem a sério a discussão sobre o assunto. É isso aí. Tem mais? Gostaria de Eu poder? posso só Sem dúvida. frisar com uma questão. No dia 2 de julho de 2013, o então presidente Marcos Monteiro deu uma entrevista para o Publishing Perspectives. E na entrevista, ele fala muito bem sobre o clipe multimeios, que ele fala que, sim, pretendemos montar um serviço de monitoramento de media clipping, multimeios da imprensa oficial do Estado, aproveitando a mão de obra de nossos 43 jornalistas que nos últimos tempos tiveram seu trabalho reduzido por conta da digitalização do Diário Oficial. Compramos uma solução de uma empresa do Paraná e incorporamos a tecnologia para fazer um piloto de trabalho com a Sabesp, com últimos resultados. Quando implantamos esse serviço, podemos atender a todas as secretarias do Governo do Estado, reduzindo esse custo que atualmente fica em torno de 3 milhões. Estamos fazendo atualmente o monitoramento em 120 emissoras de rádio e 42 emissoras de TV, além dos veículos impressos. Tem mais? Eu acho que nós podemos fazer aqui alguns encaminhamentos. Então, como resultado desta audiência pública, que é o nosso objetivo, que a audiência pública seja uma alavanca, um instrumento para acionar, eu acho que é uma proposta, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas e também uma comissão, pelo menos uma inicialmente, depois eu posso acionar outras, mas inicialmente eu vou aqui acionar a Comissão de Fiscalização e Controle para que o representante da imprensa oficial venha aqui explicar todas essas questões colocadas, né, por vocês. Nós temos aqui alguns documentos também, mas a questão da empresa é uma questão gravíssima. Eu acho que o Tribunal de Contas vai investigar, o Ministério Público e a nossa comissão também aqui de fiscalização e controle dos cargos comissionados, é um outro ponto aí fundamental. E as outras argumentações que vocês traçaram. Aqui nós temos, a Ana trouxe aqui, na verdade a Ana acabou fazendo um requerimento de informação aqui, levantando vários questionamentos. Vou aproveitar, se você nos autorizar, né, para formular todas essas perguntas também através de um requerimento de informação para a imprensa oficial. Ou seja, nós vamos incomodar bastante a imprensa oficial, né? A gente vai pegar no pé dela, vai ter que dar explicações para o TCE, para a LESP, para o Ministério Público, mas o nosso objetivo é a readmissão de vocês, sempre pautando isso. Eu vou, na segunda-feira a gente faz esses encaminhamentos aqui pela LESP, representação, Tribunal de Contas, MP e na Comissão de Fiscalização e Controle. E eu vou comunicando vocês do andamento, né? A vinda do representante da empresa oficial, ela será feita em algum momento e vocês podem participar, entendeu? Eu chamo vocês, passo a data, né? E depois que também o Ministério Público distribuir a nossa representação, eu peço uma audiência com o promotor encarregado do caso, para que ele ouça vocês, entendeu? Vamos pedir que ele abra no mínimo um inquérito civil, entendeu? Então é isso, pessoal, que dá para fazer nesse momento inicialmente. Aí nós vamos pensando em outras alternativas, mas que é um bom começo, um bom começo. Não sei se vocês têm... Então vamos lá, acionar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em relação a todas as irregularidades que vocês levantaram aqui, acionar o Ministério Público Estadual e aqui na LESP... Nesse caso do Ministério Público, é exatamente qual o setor do Ministério Público?
Olha, o patrimônio público. Aham. Tem uma promotoria que investiga irregularidades no patrimônio público. Então nós vamos acionar essa promotoria. E aqui a Comissão de Fiscalização e Controle, que cumpre essa função de fiscalizar, né, irregularidades na administração pública, inicialmente. A gente pode pensar em outras alternativas, mas é o que me sugeriu agora, assim, rapidamente. Não sei se alguém tem uma outra proposta, alguma outra iniciativa, a gente encaminha aqui. Ele lá atrás. O deputado, é o seguinte, tem colegas nossos aqui que tem o nome dos 3 sócios da Boxnet, entendeu? Isso é Eu importante. não sei né? quais tem, mas eles têm. E tem que verificar a proximidade desses sócios com ex-presidentes da imprensa oficial. Sabemos que tem uma proximidade, Então, isso é importante. não sabemos qual. Mas nós vamos, existe. isso, nós vamos, inclusive, no requerimento de informação, vou fazer essa pergunta, entendeu? Vou questionar o nome dos donos, sócios, proximidade não só com representantes da imprensa oficial, mas do governo, da base do governo, enfim, a gente vai tentar ver se tem algum elo de ligação, isso é importante. E os cargos de confiança também, nós queremos saber exatamente onde estão essas pessoas, qual o trabalho que elas exercem. Inclusive, existe Se uma é que comissão exercem. interna, viu, deputado? Existe uma comissão interna, eu estava até procurando o documento aqui, que foi formada para discutir essa adequação da lei federal que limita o número de funcionários públicos, né, contratado sob comissão, né, comissionados. E, embora tenha isso, eles mantiveram, né, os comissionados. Olha, tem uma portaria 3 de 2013 que cria a Comissão Interna de Acompanhamento e Desenvolvimento. Não é essa, não. Bom, está aqui o documento, de qualquer forma. Só uma parte, você precisa citar aqui o nome do dono da Boxnet, Décio Paes Manso. Tem algum documento desse que vocês passaram o nome dele? Aqui? Tem. Eu tenho aqui? Eu acho que Aqui tem vocês fizeram aqui um mini dossiê, né, que eu recebi, eu vou utilizar. Tem esse grande aqui também. Tem outro fora esse daqui? Esse é tem muita coisa documentada. Não, ele já está com o completo, aquele de 39 páginas. Tem esse daqui, tá. Eu vou utilizar esse documento para acionar o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a comissão aqui da UES. Mais um requerimento de informação, que eu vou pedir, inclusive, a sair publicação no Diário Oficial. Tá? Então é isso, pessoal. Inicialmente eu vou tomando essas providências nessa semana, na próxima semana, e vou comunicando vocês. Talvez a gente precise de uma nova reunião aqui. Eu chamo vocês, a gente tem aqui os contatos de vocês estão bem organizados, aqui fazendo um movimento importante na Lesp. Né? Se vocês quiserem também, talvez na semana que vem, algum momento que eu posso dar mais visibilidade, fazendo um pronunciamento na Lesp com a presença de vocês, numa sessão ordinária, isso é importante também para, enfim, dar visibilidade. Já está dando hoje, vai ter matéria no Diário Oficial, transmissão ao vivo, matéria na TV Alesp, que deve sair amanhã, não, né? Quando você acha que é segunda-feira, né? Segunda-feira. Enfim, mas se vocês quiserem também ver na semana que vem, no horário de sessão, eu faço um pronunciamento com a presença de vocês lá na tribuna, para falar dessa situação da audiência pública. É um tempo curto, 5 minutos, 6 minutos, mas dá para fazer um registro para que os outros deputados também tenham clareza disso e informações sobre a situação de vocês. A gente combina um horário aqui, um dia, quarta-feira, talvez no meio da semana, seria um bom dia, lá pelas 2h30 da tarde. Bem, combina. Então é isso, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Parabéns pela luta e contem conosco, pessoal. Obrigado, Paulo. Nós aqui agradecemos ao professor, nosso deputado, né, uma pessoa que de luta, e que muitos que estão aqui também já votaram nele porque já confiavam, né? Ele nos recebeu prontamente, e nesse clima desse país onde tudo demora, o dele foi assim, a recepção dele foi instantânea, marcou, e vamos à luta. Obrigada, pessoal.